A imagem que se fazia dessa família era simples, feliz, até admirável. Um pai enfermeiro, uma mãe cabeleireira, 2 filhos, um adolescente de 14 anos e um caçulinha de apenas 3. Moravam em Itaperuna, interior do Rio de Janeiro. Um lar comum, calmo, como tantos outros. Mas por trás dos sorrisos, das postagens carinhosas e dos parabéns nas redes sociais, crescia o silêncio de uma tragédia inimaginável. Na última semana, o Brasil inteiro foi surpreendido com a notícia. O filho mais velho, de apenas 14 anos, executou os próprios pais e o irmãozinho de 3 anos enquanto dormiam. O motivo? Uma mistura de ódio contido, rejeição emocional e um possível relacionamento virtual com uma garota do Mato Grosso. Uma combinação tóxica que resultou em 3 tiros fatais e o final de uma família inteira. Mas não foi só o crime em si que chocou o país. Foi a frieza. Segundo a investigação, o adolescente esperou a madrugada cair, tomou um medicamento para ficar acordado, pegou a arma que o pai guardava debaixo do colchão e foi até a cama dos pais. Primeiro, atirou na cabeça do pai. Depois virou-se para a mãe. Ela ainda estava viva, segundo ele mesmo relatou. Ele a jogou dentro da cisterna. O irmãozinho acordou com o barulho. E então ele deu o 3º tiro, bem na cabeça da criança de 3 anos. Frio, calmo, premeditado. E por 4 dias ele viveu normalmente. Inventou uma história. Disse que o irmãozinho havia engolido vidro. Disse que os pais tinham saído para levá-lo ao hospital. Disse que estava tudo bem. Disse que não sabia de nada. Até mesmo ajudou nas buscas. Enquanto isso, os corpos da mãe, do pai e do irmão apodreciam dentro da cisterna no quintal de casa. A polícia estranhou o sumiço repentino da família. Foram acionadas buscas, os hospitais foram investigados, mas nenhuma pista, nenhuma entrada hospitalar, nenhum carro, nenhuma câmera. Apenas uma história estranha contada por um adolescente, com a cara limpa. Foi só quando o cheiro começou a ficar forte e quando levantaram o colchão que encontraram os vestígios de sangue, o colchão encharcado. E então veio o interrogatório. Um aperto, outro, até que ele confessou tudo. Disse que executou o pai primeiro, depois a mãe, depois o irmão. Disse que jogou os corpos na cisterna, que usou produtos de limpeza para deslizar os corpos até lá, que limpou a casa sozinho, que continuou fingindo. Disse ainda que pesquisava na internet como sacar o FGTS do pai morto, que sabia que havia cerca de R$33 mil para serem retirados. Os prints estavam no celular. Além disso, uma outra revelação. Um relacionamento virtual com um adolescente de 15 anos, moradora do Mato Grosso. Uma relação que, segundo ele, os pais não aceitavam. Essa teria sido a motivação. Ele dizia: se eles não querem me deixar viver o que eu quero, então não vou deixar que vivam. Mas por que matar o irmão? A resposta dele foi ainda mais fria. Para ele não sofrer com a ausência dos pais. Uma explicação que gela a espinha. A família, antes símbolo de harmonia nas redes sociais, foi destruída em segundos, com 3 tiros e uma mente de 14 anos tomada por escuridão. O menino foi apreendido e levado a um centro socioeducativo. Nas redes sociais, amigos da família desabaram. Parentes relataram que nada indicava esse comportamento. A mãe, Inália, era amorosa, fazia declarações constantes aos filhos. O pai, Antônio Carlos, dividia o tempo entre a família e o trabalho embarcado em plataformas de petróleo. Uma família de classe média, de rotina simples. Conhecidos, queridos, respeitados. E o filho mais velho? Sempre descrito como calado, mas educado. Nunca violento. Mas algo crescia em silêncio. Agora, as investigações avançam para entender o possível envolvimento da garota de 15 anos. A polícia do Mato Grosso já localizou a adolescente. O celular do garoto estava com as conversas apagadas. A mãe do garoto, agora a avó materna de ninguém,
acredita que a garota influenciou o neto. Talvez por amor doentio, por manipulação, por jogo psicológico. Mas até onde isso vai? Teria essa adolescente incentivado um massacre familiar? Teria ela dito frases do tipo: se seus pais atrapalham, tire-os do caminho? Ou seria apenas a desculpa que ele criou para justificar o que já queria? A tragédia que chocou o Brasil inteiro continua levantando perguntas que ainda ecoam sem resposta. Como um garoto de 14 anos foi capaz de planejar e executar um crime tão cruel? Como ele teve sangue frio para carregar os corpos, limpar a cena, se comportar com naturalidade diante de vizinhos, parentes e até mesmo da própria avó? Pior ainda, como conseguiu ocultar 3 corpos em uma cisterna por dias, sem demonstrar qualquer remorso visível? A polícia encontrou provas de que ele já vinha planejando o crime há semanas. As buscas no celular, as conversas apagadas, a frieza nos detalhes. Tudo apontava para premeditação. O laudo da perícia confirma. Todos os 3 estavam dormindo quando foram executados. Foram mortos sem chance de defesa. O pai foi o primeiro, um tiro direto na cabeça. Depois a mãe, alvejada, ainda viva, arrastada até a cisterna. Por último, o irmãozinho, de 3 anos, que acordou e viu tudo. E então ele deu o 3º tiro, bem na cabeça da criança de 3 anos. Frio, calmo, premeditada. E por 4 dias ele viveu normalmente. Inventou uma história. Disse que o irmãozinho havia engolido o vidro. Disse que os pais tinham saído para levá-lo ao hospital. Disse que estava tudo bem. Disse que não sabia de nada. Até mesmo ajudou nas buscas. Enquanto isso, os corpos da mãe, do pai e do irmão apodreciam dentro da cisterna no quintal de casa. A comunidade de Itaperuna entrou em choque. Amigos da família não conseguiam acreditar. Uma tragédia impensável, no coração de uma cidade tranquila. Nas redes sociais, fotos antigas se tornaram homenagens. A mãe sorridente no salão de beleza que montou em casa. O pai postando orgulhoso sobre o filho que considerava companheirinho, amigão, aluno exemplar. O irmão caçula, prestes a fazer 4 anos, visto pela última vez num vídeo com um copinho na mão, rindo com a mãe. Agora, tudo é silêncio. Dor. Indignação. A cidade decretou luto. O corpo da família será sepultado junto, os 3 no mesmo jazigo. A prefeitura, chocada com a brutalidade, ofereceu apoio psicológico aos vizinhos e professores do adolescente, que não conseguem entender como ninguém viu nenhum sinal, nenhum alerta. Mas os sinais estavam lá? Havia algo por trás daqueles olhos quietos? A obsessão por uma relação virtual? O isolamento? A falta de acompanhamento emocional? Ou foi uma tempestade perfeita de fatores que levaram a um colapso psicológico profundo e sem volta? A Polícia Civil do Rio de Janeiro também investiga o papel da adolescente do Mato Grosso. Ela foi localizada e está sendo ouvida. A pergunta é: ela influenciou o crime ou foi apenas usada como desculpa? Teria ela pedido que ele fizesse aquilo? Teria se aproveitado da mente vulnerável de um menino apaixonado? Ou será que tudo foi arquitetado unicamente por ele e ela nem fazia ideia? Por enquanto, nenhuma resposta é definitiva. Mas os investigadores garantem: ninguém será poupado se for comprovada qualquer participação. Enquanto isso, a avó materna, agora sem filha, sem genro, sem neto caçula, luta para entender o que restou da vida. Era meu neto. Eu cuidava dele com amor. Nunca pensei que fosse capaz disso, ela disse em lágrimas. Uma tragédia sem explicação. Uma família que parecia comum, destruída do dia para a noite. Mas talvez a pergunta mais importante que precisamos fazer agora seja: quantas outras famílias estão convivendo com filhos em silêncio profundo? Quantas outras tragédias estão sendo gestadas entre as paredes de casas aparentemente felizes? Nem sempre o perigo vem de fora.
Às vezes ele está dormindo no quarto ao lado. Bem, você sabe o que fazer agora. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse, que expõe a verdade por trás de manchetes e dá voz a histórias que o mundo precisa ouvir. Na descrição tem um link que você vai gostar. Clica lá, porque entender o mundo é o primeiro passo para não repeti-lo.